Por que é tão difícil manter o peso perdido? Essa é uma das principais queixas que eu costumo escutar no consultório dos meus pacientes que estão em um processo de perda de peso. Que a maior parte deles fala que consegue até perder peso, mas que tem muita dificuldade depois em manter esse peso perdido. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que é tão difícil manter o peso perdido e vou passar algumas estratégias que podem auxiliar vocês nesse processo de manutenção de peso. Bom, segundo alguns estudos, cerca de apenas 20% das pessoas que emagrecem conseguem manter o peso perdido no longo prazo. Ou seja, se a gente avaliar de cerca de 10 pessoas que perdem peso, apenas 2 têm sucesso em manter o peso no longo prazo. E por que esse processo de manutenção de peso ele é tão difícil para nós? E aí envolve uma série de questões. Primeiro que a manutenção de peso, ela vai envolver algumas questões fisiológicas. A gente sabe que conforme a gente perde peso, existe um aumento na nossa fome. Pois é, o nosso corpo ele quer voltar para o nosso peso original. A gente pensa que quando a gente emagrece, nossa fome vai diminuir. Mas não, existe um processo fisiológico que faz com que quanto mais a gente emagrece, maior seja o aumento da nossa fome. Esse já é um dos complicadores fisiológicos que nós temos. Existem outros complicadores fisiológicos que também atrapalham o nosso processo de manutenção de peso. Além disso, a manutenção de peso, ela acaba sendo menos encorajadora do que a perda de peso, por algumas razões, por razões do próprio indivíduo e por razões sociais também. Pensa que quando você está perdendo peso, se você está tirando fotos ou se você está vendo, por exemplo, você usava uma calça 46, de repente você passa a usar 40, você começa a ficar muito empolgado com aquilo. Então a tua visão sobre o teu próprio corpo, a tua autoimagem, ela vai mudando no decorrer desse processo. E você vai recebendo muito reforço, um alto reforço cada vez que você vai perdendo peso. Isso faz com que você fique mais empolgado e queira continuar no processo. Quando você chega no seu peso, no teu objetivo de peso, você vai começar a se acostumar com aquele corpo. Então, se antes você usava uma calça 46 e você queria usar 40, de repente a calça 40 é a calça que você usa todos os dias. Se você já usava GG e você queria usar M, de repente todas as suas roupas são M. E você mesmo passa a não ver mais aquilo como uma recompensa. Você se acostuma com a sua própria imagem. Uma outra coisa que acontece é que a gente para de receber incentivo das pessoas que estão ao nosso redor. Quem já passou por um processo de emagrecimento sabe disso. Quando você perde muito peso, todo mundo comenta, mas é a mesma questão que acontece com a nossa questão individual. As pessoas ao nosso redor, elas se acostumam com a nossa nova forma física. E a partir de um determinado ponto, elas mesmas vão parar de dar esse reforço social. Então, uma das razões pelas quais manter o peso no longo prazo, uma das questões mais difíceis é o fato da gente não receber mais esse reforço, tanto interno nosso, quanto das pessoas que estão ao nosso redor. Uma outra questão que faz com que a manutenção do peso perdido ela seja muito difícil é que é um processo indefinido, ao contrário do emagrecimento. Porque se você coloca lá que você tem 30 quilos para perder, 20 quilos para perder, você chegou naquele peso, beleza, você atingiu a sua meta. Mas e aí? E aí você vai ter que continuar no processo por tempo indefinido para o resto da sua vida se você não quiser ter um reganho de peso. E isso faz com que muitas pessoas cansem e acabem desistindo e recuperando boa parte do peso que elas perderam nesse processo. Eu sempre dou um exemplo para os meus pacientes que é assim: quando você está num processo de emagrecimento, imagina que você está subindo uma montanha, né? E cada vez que você chega mais perto do topo da montanha, você vai ficando cada vez mais empolgado. E em um determinado momento você vai chegar no topo da montanha. Quando você chegou lá no topo da montanha, você fica lá, você aprecia a vista e aí você vai perguntar pra mim, tá, Rê, mas e agora, o que eu faço? Eu vou falar, bom, agora você fica aí, no topo da montanha, olhando a paisagem. Por mais linda que seja a paisagem, em um determinado momento você vai cansar de ficar parado ali em cima. E esse é o problema da manutenção de peso. Você chegou em um determinado lugar e você tem que fazer um esforço enorme para ficar ali, porque é um processo indefinido e a gente sabe que a manutenção de peso ela é pro resto da vida. Um outro fator que pode dificultar o nosso processo de manutenção de peso é que muitas vezes eu vou ter que aceitar um corpo e uma forma física que não era exatamente o que eu idealizava. Então imagina que você tem lá 30 quilos para perder e você idealiza que no final desse processo você vai ter um corpo ou que você vai chegar em um determinado peso. Acontece que vai passando o tempo, você percebe que você não consegue chegar naquele determinado peso ou que aquele peso que você queria chegar não é sustentável para você e você vai ter que aumentar um pouquinho o peso que você gostaria e você também percebe que você não está com a forma física que você idealizou.
Então, por exemplo, às vezes a pessoa, ela coloca como meta lá perder 30 quilos. Ela chega em 25 quilos perdidos e ela não consegue mais perder peso. Talvez ela tenha que aceitar aquele peso. Ela idealizou uma forma física, ela não consegue chegar naquela forma física. Seja por questões genéticas, seja por questões da pessoa mesmo. Ela não consegue chegar naquela forma física e ela acaba ficando muito frustrada. Muitas vezes é aí que o paciente acaba desistindo do processo de manutenção de peso, porque ele vê que ele não vai conseguir atingir aquela expectativa que ele tinha lá no começo do processo de emagrecimento. Então, se eu quero manter o meu peso depois de passar por um processo de emagrecimento, eu preciso pensar em todas as dificuldades que eu vou encontrar após chegar na minha meta de peso. Eu preciso avaliar tudo isso que eu falei para vocês e outras questões também que estão envolvidas nessa questão de dificuldade de manutenção de peso. Existe um estudo que eu gosto bastante, que eu sempre falo quando eu vou falar sobre manutenção de peso, que é um estudo do Registro Nacional de Controle de Peso dos Estados Unidos. Nesse estudo, eles foram atrás de pessoas que eram mantenedoras bem-sucedidas de peso, ou seja, pessoas que perderam uma determinada quantia de peso e que conseguiram manter aquele peso por pelo menos 5 anos, e eles foram atrás dessas pessoas para tentar entender quais eram os padrões comportamentais que estavam envolvidos nessa manutenção bem-sucedida do peso. E eu vou trazer para vocês, eles encontraram 6 fatores que estão relacionados a uma manutenção bem-sucedida do peso perdido, e eu vou falar para vocês agora quais são esses fatores que estão nessa pesquisa. O primeiro fator que eles identificaram é que existem altos níveis de atividade física, com no mínimo 1 hora por dia. Ou seja, uma pessoa que consegue manter o peso perdido por um bom tempo é uma pessoa que se exercita todos os dias, por pelo menos 1 hora por dia. Um outro fator que está presente em mantenedores bem-sucedidos é o consumo de dietas hipocalóricas, ou seja, com poucas calorias e com baixo percentual de gordura, chegando até 24% do total da dieta diária à ingestão de gordura. Então, um outro fator que está envolvido em pessoas que conseguem manter o peso por um longo prazo é justamente o controle da dieta. O terceiro fator envolvido em mantenedores bem-sucedidos de peso é o monitoramento do peso frequentemente, em algumas pessoas até diariamente. Se vocês ainda têm dúvidas sobre a importância de você monitorar o seu peso, ou seja, a importância de você se pesar, tem um vídeo que eu gravei aqui pro canal. Se vocês quiserem, entrem lá naquele vídeo e assistam, que nesse vídeo eu explico para vocês a importância de vocês se pesarem com frequência. Um quarto fator que os pesquisadores encontraram é o consumo de café da manhã. Cerca de 78% das pessoas pesquisadas tomavam café da manhã. Então é mais um padrão comportamental que a gente encontra em pessoas que conseguem manter o peso com sucesso ao longo do tempo. O quinto fator é a manutenção de um padrão alimentar consistente, seja durante a semana, seja nos finais de semana. Ou seja, são pessoas que não é aquela pessoa que chegou sexta-feira e ela fala: ai, Dani, eu só vou voltar a pensar na dieta na segunda-feira. Se você quer manter o peso que você perdeu, você vai ter que fazer dieta e você vai ter que pensar em dieta também no final de semana. E o último fator são pessoas que pegam escorregões na dieta antes que esses escorregões levem a um aumento de peso. Ou seja, aquela pessoa que começa a ter muito deslize, ela já para e avalia: meu Deus, eu tô ganhando peso, eu preciso fazer alguma coisa. E a partir desse momento, ela volta a avaliar ali o que tá dando de errado no comportamento dela e o que ela pode fazer a partir daquele momento para que ela não recupere o peso que ela perdeu. E aí, pessoal, para finalizar o vídeo, eu quero dar para vocês algumas dicas do que vocês podem fazer para auxiliar vocês nesse processo de manutenção de peso. A primeira coisa que eu quero falar é para vocês manterem uma expectativa mais realista. De repente eu estou idealizando que quando eu emagrecer eu vou ter o corpo da fulana ou eu vou ficar como a ciclana, e isso não vai acontecer. Então eu preciso ter uma expectativa mais realista em relação ao meu corpo. A segunda dica que eu dou para vocês é: monitorem o peso de vocês. Isso é essencial, principalmente para quem está na fase de manutenção de peso. A terceira coisa é aceitar que esse é um processo para o resto da minha vida. Se eu quero ter uma vida saudável e se eu quero manter padrões saudáveis de peso e de alimentação, eu preciso cuidar desses fatores para o resto da minha vida. Eu preciso entender que é algo que eu preciso fazer consistentemente todos os dias se eu quero ter uma vida mais saudável no longo prazo. E a última dica que eu dou para vocês é: vocês perceberam que estão escorregando muito na dieta, que estão ganhando um pouco de peso? Para e avalie o seu comportamento. O que eu tenho feito nos últimos dias que tem me feito ganhar peso? E o que eu posso fazer a partir de agora para reverter essa perda de peso enquanto ela ainda é pequena e não deixá-la se tornar um reganho de peso gigantesco? Eu sempre falo para os meus pacientes que é muito mais fácil a gente reverter uma perda aí de 4, 5 quilos do que ter que pensar
nisso quando a gente tiver tido um reganho de 10, 15 ou 20 quilos. Então faz isso, observa o que mudou no teu comportamento e age imediatamente para mudar essas coisas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e fica ligado para mais conteúdos como esse.